Você que já teve um emprego formal em algum momento da sua vida, você pode ter dinheiro para receber da Caixa Econômica Federal e não sabe dessa informação. Eu estou falando da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5090, que está em curso. O julgamento está em andamento no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Nós tivemos um voto do relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, na sequência o ministro André Mendonça e, nesse momento em que eu gravo o vídeo para vocês, o ministro Nunes Marques pediu vistas do processo. Vistas é para que o julgador analise melhor a situação. No ato do pedido de vista do ministro Nunes Marques, ele foi alertado pelo ministro Luiz Fux de que os trabalhadores têm um interesse e pressa nesse processo muito grande e, portanto, ele não deveria segurar esse processo por muito tempo. Momento em que o ministro Nunes Marques disse que certamente devolverá o processo para a votação dos demais ministros no menor tempo possível. A situação atual é essa. E para que todos compreendam a partir da mesma página, essa ação ela visa definir o índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. Estou vendo muitas informações na internet de que esse processo pode ser contrário ao interesse dos trabalhadores. Isso não é um fato. Ainda não foi definida essa situação. O julgamento ainda assim pode ser favorável aos trabalhadores. E se isso acontecer, muitos trabalhadores poderão sim, e eu vou repetir, tem gente que não gosta, mas eu vou cravar aqui, podem sim receber uma bolada a título de correção dos saldos das suas contas do FGTS. E para registro você tem que saber o seguinte: todo mundo que já trabalhou ou trabalha com registro em carteira tem ao menos uma conta do FGTS. Isto porque todas as vezes que você entra em um novo emprego, a empresa, o seu patrão, o seu empregador está obrigado por lei a abrir uma espécie de conta poupança em seu nome na Caixa Econômica Federal. E nessa conta poupança são depositados todos os meses, vou repetir, todos os meses, o equivalente a 8% da sua remuneração. Isso vai formando um patrimônio do trabalhador e com juros e correções monetárias. Ocorre que atualmente a Caixa Econômica Federal faz a atualização desses valores por meio de um índice chamado de TR, taxa referencial. E essa taxa referencial ela está defasada, ficando, portanto, abaixo da inflação, o que ocasiona prejuízo para os verdadeiros titulares desse patrimônio, que são vocês, trabalhadores. E por conta disso, a Caixa Econômica Federal colide frontalmente com o texto constitucional. E foi exatamente por isso que um partido político ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade desse procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal. É importante frisar que o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou em outras oportunidades no sentido de que a TR, a taxa referencial, não presta para atualizar nada. E logo, no caso do FGTS, não seria diferente. Você precisa entender que o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal é apenas para que a Suprema Corte declare ou não a inconstitucionalidade desse procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal, o que seria feito por meio da declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos de lei. Ao fazer isso, o Supremo está dizendo para a Caixa Econômica Federal que ela não pode mais utilizar a TR para atualizar os saldos das contas do FGTS. Portanto, não é uma ação civil e não é uma ação contra o seu empregador. Trata-se de uma ação típica do Supremo Tribunal Federal, que é se posicionar no sentido de dizer se aqueles dispositivos é ou não constitucional. Em sendo inconstitucional, a Caixa Econômica Federal deve aplicar outro índice e, para isso, ela tem que ser provocada de forma individual por cada trabalhador.
Portanto, fiquem atentos, montem as suas pastas, levem nos escritórios de advocacia e, se for o caso, apresente esse vídeo para o profissional que te atender. Eu repito, não é uma ação contra o seu empregador, não é uma ação civil, como estão dizendo por aí, é apenas uma ação de inconstitucionalidade. Se o Supremo dizer que aqueles dispositivos de lei são inconstitucionais, você agora tem o direito garantido, assegurado, de provocar a Caixa Econômica Federal para que ela aplique o índice mais adequado ao seu caso concreto. É importante que vocês compreendam essa parte. Eu não estou vendo ninguém explicar de forma tão cristalina esse tópico, porque muitas pessoas estão confundindo de que você deve ajuizar uma ação contra o seu empregador, contra a empresa. E não é verdade. O procedimento da empresa é esse que eu te falei. Se ela não cumprir isso, não abrir a conta no seu nome, não depositar os valores todos os meses, aí sim caberia uma ação contra a empresa. Caso contrário, essa ação será contra a Caixa Econômica Federal, só que no futuro. No momento, é apenas o Supremo Tribunal Federal que vai dizer se é ou não inconstitucional esses dispositivos que foram questionados, até porque a Caixa Econômica Federal sustenta como embasamento esse seu comportamento nesses dispositivos que ainda estão previstos em leis. E por fim, eu sei que vão me perguntar, existem duas espécies de contas do FGTS. A conta ativa, que é a conta do seu atual emprego. Você que está trabalhando atualmente com registro em carteira, essa é a conta ativa, porque o seu empregador tem que depositar todos os meses o equivalente a 8% da sua remuneração. A conta inativa, mesmo estando inativa, continua pertencendo aos trabalhadores. Por que ela é inativa? Porque não está havendo os depósitos mensais por parte da empresa. Houve aqui o encerramento do contrato de trabalho. Entretanto, os valores que existem na conta inativa devem continuar sendo atualizados monetariamente, além dos juros anuais. E devem render juros. E, portanto, esse patrimônio continua aumentando para os trabalhadores, tendo em vista que nós temos as hipóteses de saques especificados em um dispositivo de lei, a saber, artigo 20 da Lei 8.036 de 1990. Fora aquelas hipóteses, você não pode levantar, sacar esses valores e, caso haja uma condenação da Caixa Econômica Federal nesse sentido, tudo aquilo que você tem será atualizado com base em outro índice e somente a título exemplificativo, se você tem, por exemplo, com base na TR, R$10.000 e o índice a ser utilizado futuramente seja o INPC, você vai receber mais de R$40.000 de forma exemplificativa, evidentemente. Quem já efetuou o saque dos valores existentes nas contas do FGTS, como aposentados e pensionistas, terão direito, caso o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados? Sim. Ocorre que, nesse caso, o cálculo será feito por um sistema e esse sistema vai identificar até que dia os valores permaneceram depositados. Após o levantamento, o saque, no ato de concessão do benefício previdenciário, não existe mais valores e, portanto, não há que se falar em atualização. Mas, respondendo à provocação proposital, sim, os aposentados e pensionistas também fazem jus a essa correção do FGTS. Você compreendeu o que eu tentei te explicar? Repercuta abaixo nos comentários tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha e compartilha esta informação em suas redes sociais, especialmente lá no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Faça o bem hoje, compartilha, você não paga nada. Clicou, compartilhou e você já ajudou o próximo a tomar conhecimento dessa importantíssima informação. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.